Bom, pessoal, as questões de número 3 e 4 têm por finalidade trabalhar a definição de continuidade. Vamos lembrar aqui? Olha só. A gente vai dizer que uma função é contínua no ponto x igual a quando ocorrer o seguinte: limite de f de x quando x tende a foi exatamente igual ao f de a. Essa é a definição de continuidade. A gente vai dizer que a função f é contínua em a quando o limite de f de x quando x tende a for exatamente igual ao f de a. Observe que tem várias coisas embutidas aqui nessa definição, pessoal. Olha só. Primeiro, que o f de a tem que existir, ou seja, o a tem que ser um elemento do domínio de f. O f de a tem que existir. Porque para existir o limite, não necessariamente precisa que exista o f de a. O a não precisa estar no domínio da função. Então, três coisas estão embutidas aqui nessa definição. Ó, o f de a tem que existir, ou seja, o a tem que estar no domínio da função. O limite de f de x quando x tende a também tem que existir. E, por fim, as duas coisas devem ser iguais. Tá? Então, três coisas. O f de a tem que existir. O limite de f de x quando x tende a tem também existir. E a terceira é que o limite de f de x quando x tende a tem que ser exatamente igual ao f de a. Que mais? Limite à direita. Olha só, a gente vai dizer que a função é contínua à direita de um número a quando isso aqui ocorrer. Ó, limite de f de x quando x tende a pela direita. Primeiro vamos falar a esquerda. A esquerda foi exatamente igual ao f de a. Mesma linha de raciocínio. E por fim, a função vai ser contínua à direita de a quando o limite de f de x, quando x tende a pela direita, também for igual ao f de a. Pronto, tá aí. As definições de continuidade. Muito bem. Agora a gente tem condições de trabalhar esse exercício. Vamos lá? Então vamos lá. 3a. Do gráfico de f, identifique números nos quais f é descontínua e explique o porquê. Então tá aqui, ó, o gráfico da função f. Tá pedindo para a gente identificar em quais números f é descontínua e explicar o porquê. Muito bem, olha só. A gente observa aqui que f é descontínua em x igual a menos 4. Por que f é descontínua em x igual a menos 4? Porque o f de menos 4 não está definido. Olha só, tem uma bolinha aberta aqui, ó. O f de menos 4 não está definido, então isso já fere a definição de continuidade. Onde mais? F é descontínua em x igual a menos 2. Olha só, apesar de f de menos 2 estar definido, observe, tem uma bolinha fechada aqui em cima, significa que o f de menos 2 está definido, o limite de f de x quando x tende a menos 2 não existe. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Quando x se aproxima de menos 2 por valores menores que menos 2, olha, f de x se aproxima de um valor. E quando x se aproxima de menos 2 por valores maiores que menos 2, f de x se aproxima de outro valor diferente do primeiro. Tá vendo? Onde mais temos descontinuidade? Aqui no 2, olha, aqui no 2, pela mesma linha de raciocínio do menos 2. Ó, por que aqui a gente tem uma descontinuidade? Porque apesar do f de 2 estar definido, o limite de f de x quando x tende a 2 não existe. Olha, porque o limite à esquerda e o limite à direita existem, mas são diferentes. Também f é descontínua em x igual a 4. Olha só, f de 4 está definido. Mas o limite de f de x quando x tende a 4 não existe. Por quê? Porque o limite à direita, esse existe. Mas o limite à esquerda está dando menos infinito, tá vendo? Está dando menos infinito, então por isso que não existe. Então, f é descontínua em menos 4, menos 2, 2 e 4. Muito bem. Item B, está pedindo o que aí no item B? Para cada um dos números indicados na parte A, determine se f é contínua à direita ou à esquerda, ou nenhum deles. Então tá. Então, a gente verificou aqui, olha só, a gente verificou que ela é descontínua em x igual a menos 4. Ela é descontínua em x igual a menos 4. Agora, será que ela é contínua à esquerda? Não, olha só. Para ser contínua à esquerda de menos 4, o limite de f de x quando x tende a menos 4 pela esquerda tem que ser exatamente igual ao f de menos 4.
Opa, mas o f de menos 4 não está definido, tá vendo? Então aqui em menos 4 não temos continuidade nem à esquerda nem à direita. Vamos analisar aqui o menos 2. Será que f é contínua à esquerda de menos 2? Sim, por quê? Olha só, quando x se aproxima de menos 2 por valores menores que menos 2, olha só, o f de x se aproxima de f de 2. Então, o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda é exatamente igual ao f de 2. Opa, então a função é contínua à esquerda de menos 2. Mas não é contínua à direita do menos 2. Por quê? Olha só, o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela direita é diferente do f de menos 2. Aqui em 2, o que a gente observa agora? Olha, que o limite à esquerda de f de x quando x tende a 2, tá vendo aqui? É diferente do f de 2, tá? Agora vamos analisar o à direita. Agora faz x se aproximar de 2 por valores maiores do que 2. O limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é exatamente igual ao f de 2. Opa, então a gente vai dizer que f é contínua à direita de 2. Bom, aqui no 4 agora, f vai ser descontínua à esquerda do 4, porque o limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda é menos infinito, mas ela vai ser contínua à direita do 4. Por quê? O limite de f de x quando x tende a 4 pela direita é exatamente igual ao f de 4. Tá? Então essa aí foi a questão 3. Vamos à questão 4. Questão 4. Do gráfico de g, identifica os intervalos nos quais g é contínua. Então está aqui o gráfico da função g, determinar os intervalos em que ela é contínua. Olha só, para todo x no intervalo aberto de menos 4 a menos 2, g é contínuo. Observe o seu gráfico, olha, é uma linha contínua. Que mais? G é contínua à direita do menos 4, porque quando x se aproxima de menos 4, melhor dizendo, o limite de g de x quando x tende a menos 4 pela direita é exatamente igual ao g de menos 4. Mas o limite de g de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, olha, não é o g de menos 2. Portanto, g é contínua no intervalo fechado de menos 4, que vai de menos 4 até menos 2. Só que aqui no menos 2 o intervalo é aberto. Ela é contínua à direita do menos 4, mas é descontínua à esquerda do menos 2. Continuando, olha só, agora vamos analisar o intervalo de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Para todo x no intervalo aberto de menos 2 a 2, g é contínuo. Que mais? Olha só, agora vamos analisar os laterais. O que acontece com o limite de g de x quando x tende a menos 2 pela direita? Olha, tende a um valor que é diferente do g de menos 2. Logo, a função não é contínua à direita do menos 2. Pela mesma linha de raciocínio, a gente vai concluir que g não é contínua à esquerda de 2. Então, ela é contínua, de qualquer forma, ela é contínua no intervalo aberto de menos 2 a mais 2. Pronto. O que mais? Agora vamos ao intervalo de 2 a 4. Para todo x no intervalo aberto de 2 a 4, g é contínua. O que mais? G também é contínua à direita do 2. Por quê? O limite de g de x quando x tende a 2 pela direita é exatamente igual ao g de 2. Tá? Mas o limite de g de x quando x tende a 4 pela esquerda, olha, dá mais infinito, não é verdade? Então ela não é contínua à esquerda do 4. De qualquer forma, ela é contínua no intervalo fechado de 2 até 4, aberto em 4. Agora, o intervalo de 4 a 6. Em todo x no intervalo aberto de 4 a 6, para todo x no intervalo aberto de 4 a 6, g é contínua. Mas ela não é contínua à direita do 4, porque o limite de g de x quando x tende a 4 pela direita é mais infinito. Ela também não é contínua à esquerda do 6, porque o limite de g de x quando x tende a 6 pela esquerda não é o g de 6, olha. Tá vendo? Então, de qualquer forma, a função é contínua no intervalo aberto de 4 a 6. Por fim, o intervalo de 6 a 8. Para todo x no intervalo aberto de 6 a 8, g é contínuo. Agora vamos analisar
os laterais. Limite de g de x quando x tende a 6 pela direita, olha só, dá esse número aqui em cima, que é diferente desse. Então a função não é contínua à direita do 6. Também não é contínua à esquerda do 8, porque o f de 8 nem definido está, tá vendo? Não tem um f de 8. Tá? Mas, de qualquer forma, ela é contínua no intervalo aberto de 6 a 8. Intervalo aberto de 6 a 8. Pronto.